Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do EloCast, o nosso podcast aqui da Elo Business Hub, onde a gente traz aqui nossos amigos, nossos clientes, empreendedores e pessoas para contar um pouquinho das suas histórias dos seus negócios, falar dos desafios, das dificuldades, das conquistas dentro do negócio e também da sua vida. Hoje eu estou com um amigo meu aqui que também é cliente da Elo e a gente se conheceu há bastante tempo aqui na Grande Florianópolis e hoje ele está aqui para contar um pouquinho da história dele, um pouquinho da história da empresa dele. E para você que está chegando hoje, né, não conhece a Elo Business Hub, a gente é um hub de soluções para empresários e empreendedores, onde a gente oferece desde contabilidade empresarial, registro de marcas, estruturação de holding, consultoria financeira, consultoria e planejamento tributário aí visando reforma tributária também. A gente tem alguns parceiros aí na área de certificação, conta bancária, então a gente é um hub de soluções completo aí para você e para o seu negócio, fechou? Então eu quero dar boas-vindas aqui para o Alex Binotti, meu convidado de hoje. Seja bem-vindo, Alex. Fala, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo para a gente fazer esse bate-papo. Legal, Alex. Cara, para quem não sabe, né, a gente se conheceu aí já tem pelo menos uns 5 anos, acredito eu, né? É isso aí. Acho que foi Começo da antes da pandemia. pandemia, Eu não lembro é. quando que eu comecei a cuidar da saúde, mas eu sei que foi tarde. E aí foi quando eu te conheci Nunca é tarde para se cuidar da saúde, nunca é tarde. Boa. Então, E eu lembro que a gente acabou se tornando. Tu era meu professor, né? E sim. a gente acabava treinando quase que todo dia, acabou virando amigo e tal. E hoje aí, nosso cliente da Elo também. Mas muita gente que tá aqui hoje acompanhando o podcast não sabe quem é o Alex Binotti. Então conta pra gente, conta um pouquinho da tua história e traz pra gente quem é o Alex. Bom, o Alex Binotti é um jovem empreendedor, 28 anos recém-feitos, é, é noivo da Carolina Pereira Martins, é triatleta, corredor, maratonista, Ironman finisher, com uma empresa há 3 anos e meio em funcionamento e apaixonado pelo esporte e pela vida. Legal. Ô Alex, conta um pouquinho da tua história no esporte, desde o do começo, assim, pra gente entender. Cara, minha vida no esporte desde o começo, desde muito infância, como acho que quase 90%, vou botar assim, do jovem brasileiro, da criança brasileira, homem, querendo ser jogador de futebol. E eu fiz parte disso. Então, desde muito cedo, sempre estimulado pelos meus pais, sempre fazia escolinha de futebol, sempre como goleiro, né? Sempre pensei em ser goleiro. E fui trilhando o meu caminho até tentei trilhar esse caminho da carreira futebolística, né? De jogador de futebol, até os meus 19 anos. Até a virada dos 19 anos, ali estudava e no período da manhã, depois ia treinar todos os dias e tal. Então, sempre fui do esporte, né? Sempre fui do esporte. Só que quando chegou com 19 anos, tava naquela idade, já tava, pô, precisava trabalhar para ganhar dinheiro também, já querendo na minha estatura é baixa para quem era para goleiro. E em conversa na época com um treinador que eu tinha de goleiro, surgiu uma oportunidade para começar a trabalhar como treinador de goleiro. Então, na época, com 19 anos, já não estava mais já não estava mais estudando ali. Estudava para prestar vestibular final do ano, mas ainda não era o que eu estava tentando mesmo, ser goleiro. E esse meu, então, na época, treinador, virou para mim e falou: Alex, tá muito difícil, tu sabe disso, tá batendo a idade, é difícil Tava difícil pra se tornar para goleiro. se tornar goleiro. Tá, uma pergunta, tu falou da estatura, quanto que tem que ter em média um cara pra ser goleiro? Cara, hoje em dia é que eu saí muito do ramo do futebol, né? Então, mas na época, cara, era assim, 1,85 m pra E cima, tu tem assim. quanto? Eu tenho 1,81 m. Pô, eu sou baixinho pra caramba, então, porque tu perto de mim é muito alto e tu é baixo pra goleiro ainda. Tu é Exatamente. louco, cara. Então, então tinha muito essa mística ali de, o goleiro tem que ser muito alto, tarará. Então, eu acabei não conseguindo um clube e com 19 anos comecei. Antes já dava aulas para crianças, assim, onde eu treinava era uma academia de goleiro, e Uhum. esse cara, né, eu tinha ali os treinadores principais e
os treinos dos menores, quem chegava, a galera menor ali, 9, 10, 11, 12 anos e tal. E eu comecei a ficar responsável por esses garotos a Hum, trabalhar com base. Nisso você já estava na faculdade ou ainda Não, nisso ainda você era estava só bem envolvido no esporte? envolvido, eu treinava com ele desde os meus 13 anos, então sabia toda a técnica, eu passava técnica, né, nada Entendi. muita. E aí ele me convidou, falou: "Cara", na época ele trabalhava no Guarani da Palhoça, né, um clube profissional, e ele falou: "Cara, essa é a situação que a gente é muito difícil pra ti, tá cada vez ficando mais difícil, o que que tu quer fazer da tua vida depois?" Eu falei: "Cara, eu quero trabalhar com futebol, a princípio". Ele falou: "Tenho uma proposta pra ti". Ele falou a proposta, ser treinador de goleiro da categoria de base do Guarani na época, isso era 2017, se eu não me engano. Sub-15 e sub-17, ser ali o treinador da categoria de base, só em contrapartida eu tinha que me matricular na faculdade, começar a faculdade. Fui, fiz a entrevista, a entrevista com o dirigente do clube, ele aceitou tudo mais, a gente né, deu tudo certo. Saí do clube e fui fazer a inscrição numa faculdade, que é lá na Palhoça, fazer inscrição na faculdade para poder já começar a faculdade e começar a trabalhar também. E aí começou essa mudança de chave, de trabalhar, sair de pensar em ser um jogador para trabalhar com futebol, para trabalhar com o esporte, né? E aí fiquei 3 anos no Guarani da Palhoça e no final de 2019, começo de 2020, fui contratado pelo Figueirense, também para trabalhar na categoria de base, sub-15 e sub-17. Nisso você já estava quase concluindo a faculdade? Nisso Próximo. faltava um ano para concluir a faculdade. Um ano para concluir, são 4 anos. E fui pro Figueirense, recebi a proposta, fui pro Figueirense, um clube maior, mais visibilidade. E aí no começo de 2020 veio a pandemia e fiquei 3 meses trabalhando com o Sub-15 e 17 ali. E veio a pandemia, parei, continuei contratado pelo Figueirense ali na época, só que como a categoria de base não podia ficar alojado e tal, eh, a gente foi meio que dispensado. Fazia ali uma reunião semanal com os atletas e tal, passava algumas coisas, um relatório, tá? E foi indo. E nesse meio tempo, apesar de eu ser sempre gostar muito de esporte e tentar ser atleta, eu sou uma pessoa que como muito. E Uhum. nesse meio tempo, como eu parei de trabalhar, que era onde eu tinha um gasto calórico muito grande, eu engordei. Eu cheguei a engordar, cheguei a 105 quilos. E aí opa, preciso me reconectar com o esporte, preciso me fazer alguma coisa por mim. E aí, em maio de 2020 ali, eu comecei a treinar com mais intensidade, comecei a correr, até com o nosso amigo em comum, o Léo lá. Comecei a treinar lá, comecei a correr por incentivo e comecei a emagrecer e tudo. E no meio da pandemia, minha cabeça foi mudando com relação a trabalhar com futebol. No meio do ano, agosto, julho, agosto, eu recebi uma oportunidade para trabalhar no estúdio do Uhum. Léo, né? Onde a gente se conheceu, Onde a gente se inclusive. conheceu, onde a gente virou amigos depois ali. Tive a oportunidade de trabalhar lá e comecei a mudar a minha forma de pensar em com o que que eu quero trabalhar, né? Com E aí comecei a trabalhar lá, é maravilhoso, e comecei a correr, meia maratona, maratona, comecei a treinar para corrida e já comecei a pensar também num triatlo, que, abrindo um parêntese, foi até engraçado, algumas pessoas sabem, mas a minha história com o triatlon, ela começou não que começou, mas eu tive um sonho, eu lembro que em março de 2020, eu tive um sonho que eu estava fazendo triatlon, porque na época a psicóloga do Figueirense, 2020? 2020, a psicóloga do Figueirense era triatleta e estava treinando para Ironman. E eu segui ela na rede social e eu vi ela treinando, eu cheguei a falar para ela já isso. E um dia eu sonhei que eu estava nadando, pedalando e correndo, e isso nunca saiu da minha cabeça, foi em março de 2020. E aí eu comecei a correr Até então depois. tu nunca tinha feito Até triatlo. então nunca tinha feito Que louco. triatlo, nunca tinha. E aí, depois ali de maio, junho, eu comecei a correr, aí comecei a treinar meia maratona, depois fiz maratona.
Mas já pensando, pô, um dia eu vou... E isso nunca saiu na minha cabeça. Um dia eu vou fazer triatlon. E aí foi, né? Voltando à história. Uhum. E então ali, meio de 2020, segundo semestre de 2020, comecei a trabalhar no Léo, no treinamento físico funcional. É, e fui gostando muito, E em outubro, eu recebo uma ligação do Figueirense, dos dirigentes, do dirigente do profissional, para me reapresentar no clube e trabalhar como auxiliar de treinador de goleiro na equipe profissional. E aí eu voltei, porque até então isso era a minha primeira opção. Certo. Não sabia ainda, estava gostando muito da parte de treinamento físico, ali, da treinamento funcional, de trabalhar ali, mas a princípio sempre foi o futebol para mim. E voltei, só que nessa volta, com 2 meses e meio, eu falei, isso aqui não é vida para mim. Isso aqui não é vida para mim, porque o futebol tem a questão de não ter não ter um, eh, não ter uma liberdade final de semana também. Então, não dá para, por exemplo, planejar uma viagem, alguma coisa assim muito grande, porque sempre pode ter jogo no final de semana e tu não sabe se tu vai ter que trabalhar ou não. Eu trabalhei, por exemplo, dia 24 de dezembro e dia 26 de dezembro, só parei dia 25 mesmo, é o dia de Natal. E ia trabalhar dia 31 de dezembro de 2020, no caso, só que dia 31 de dezembro eu acordei muito mal, e na época eu tava lá com o boom da Covid, e, o... e na hora que eu abri o olho, assim, pô, eu tava muito cansado, parecia que tinha passado um caminhão por cima de mim. Abri o Instagram, assim, pra olhar e vi a notícia que 2 treinadores do Figueirense, da comissão técnica, estavam com Covid, deu positivo pra Covid. Poxa. E na hora eu já mandei mensagem pro médico do Figueirense, na época, e falei, ó, tô assim, assim, assado. Falou, cara, tu provavelmente tá com Covid, só vamos esperar. Vai, se isola, não vai pro clube, tá lá. Só espera passar, dá 2 dias, 2, 3 dias e faz o teste de Covid pra confirmar. E dito e feito, fiz o teste de Covid, peguei Covid, fiquei até o dia... E aí, do dia 31 de dezembro ao dia 14 de janeiro, fiquei em isolamento. Eu tava até então tava na casa de praia dos meus pais lá, que ficava perto do CT do Figueira. E fui pra casa deles, fui pra outra casa deles pra ficar sozinho, sem ninguém, e fiquei 14 dias lá sozinho. E nesses 14 dias eu comecei a pensar, pô, e foi aí que eu pensei, será que é isso que eu quero? O que que eu quero pra minha vida? E quando eu voltei desses 14 dias, eu já cheguei pedindo demissão do Figueirense. Pô, que loucura. Então a gente. Não é isso que eu quero. Tu me deixou dois pontos marcantes aqui. Um, quando tu entrou na graduação, que foi em razão do esporte, né? Uma provocação até do Uhum. teu contratante na época. E a saída do futebol, que foi a pandemia, teoricamente. Sim, fez eu mudar, porque se não fosse a pandemia, o- com relação ao primeiro ali, a questão da entrada na faculdade, eu sempre sabia que alguma coisa com o esporte eu ia ter. Então, nunca pensei, tu pensou em, sei lá, ser contador, ser advogado, nunca. Tu não, tu não combina com. Não, eu não combino. Cara, eu, não, eu brinco com a galera. Eu tenho alunos ali que trabalham em escritório, coisa e tal. Eu falo, cara, eu tenho que dar parabéns pra vocês, porque vocês ficarem sentado na frente do computador. Eu vou parar pra estudar, fazer alguma coisa, um relatório em computador. É Dá uma 30 coceira. minutos contado. Relógio bateu 30 minutos, eu tenho que levantar, ficar 15, 20 minutos, sei lá, voado, e depois eu volto pra. Eu não consigo, cara, eu não consigo. Então eu falo, eu dou 6 horas de aula seguida pra lá e pra cá, pegar Massa. peso, né? Só que eu não fico 40 minutos no computador. Então eu sempre pensei, algo com o esporte vai ser na minha vida. Legal. E a relação ali depois com o Covid foi isso. Talvez se não tivesse vindo o Covid, eu continuaria treinando, continuaria no futebol e talvez não abriria a cabeça Outro para ramo. essa mudança que Sim. aconteceu, né? Tá, Alex, deixa eu fazer um corte aqui agora desse período que você trabalhou lá no estúdio do Léo até a abertura da Binote. Você Uhum. trabalhou um tempo lá, não sei exatamente quanto tempo, né? Mas eu lembro que tive bastante tempo lá. Foram uns 2 anos e Lembro pouquinho. inclusive da tua saída, quando foi tua saída e tal. E em que momento que deu o estalo na tua cabeça, cara, eu vou abrir um negócio focado num outro perfil de público? Por que que você abriu? Qual foi, assim, o sentimento inicial de abrir a Binote Performance? Cara, a Binote Performance, ela teve. Eu abri porque
eu via que tinha um mercado aberto na região. Porque Eh, nessa época você já estava no triatlo, né, você já Nessa estava época eu no já meio estava ali. na corrida, já tinha feito maratona, né, meia maratona, Uhum. maratona, tinha feito o meu primeiro 70.3, né, o Ironman 70.3. E não, estava treinando para o meu primeiro 70.3, na verdade, e que eu abri a Abinós Performance em janeiro e o meu primeiro foi em março de 2023. É, o- eu tava em conversa com meu treinador na época de corrida e tudo mais, e lá no Léo, cara, eu treinava muito com os alunos lá, fazia muito treino em grupo com os alunos, mas também fazia muito treino sozinho lá. E esses treinos sozinho eram treinos que eu acabava me gravando pra postar ali os stories, na época e tal. E o meu treinador na época falou: "Cara, pô, tu tem que fazer um. Tem que abrir um negócio desse pra ti aqui, em Floripa, não sei o quê." E isso plantou uma Focado em sementinha, atleta. focado em atleta. E aí isso plantou a sementinha, daí eu fui começar a ver, falei, cara, é verdade. Porque os triatletas e corredores, cara, a gente gosta muito de coisa ao ar livre, a gente não gosta de coisa fechada, não gosta. E, cara, academia, quase ninguém faz. No Uhum. nosso público, quase ninguém faz. E se faz, faz muito, muito errado. Porque é diferente. Sim. É diferente. E aí eu comecei a pensar, planejar e pensei, cara, vou abrir um espaço onde eu possa atender esse público, ter esse público como principal e treinar eles da maneira correta, que eles precisam treinar, com base científica, com qualidade e não e ajudar essas pessoas a melhorarem o desempenho dela, né? Melhorar a performance dela. Então, foi isso, sementinha do meu treinador ali na época que falou, cara, e aí eu comecei a planejar, a estruturar, sentei com com você, né, num dia, Lembro. perguntando o que que eu precisava fazer, o que que eu não precisava fazer, qual que era para poder Lembro, abrir a empresa lembro e como se fosse ontem a nossa conversa lá no. Foi lá no átrio a nossa foi lá no conversa, ato, no lá na Pedra sofazinho. Branca lá, Como é que a gente ia startar esse negócio aí? o que que eu precisava. E ali surgiu essa ideia de fazer um espaço diferente para acolher os corredores e os triatletas, para poderem treinar com qualidade em um ambiente eh, que acolhesse eles. Então a gente tem aulas lá, no máximo 4 alunos por horário, então é bem individualizado também. Cada aluno tem o seu treino, não é todo mundo fazendo o mesmo treino, e isso também tem a diferença. Então, cada aluno fazendo o seu treino. eh, 4 alunos por horário, cara, mas a galera chega lá e conversa. A gente vai conversando, pergunta como é que foi a prova um do outro. Eu tenho agora não só alunos de triatlon e de corrida, tenho alunos que estão lá por qualidade de vida. E, cara, um fica conversando com o outro, e, ai, como é que foi a sua prova, não sei o quê. Ai, e traz esse ambiente acolhedor, assim, é um ambiente que não deixa menos pesado ir para academia e fazer o Sim, total. fortalecimento, Bah. que é o que o corredor e o triatleta, não só eles, mas também uma grande parte da população tem essa dificuldade de ir para academia, que é um ambiente, eu acho, eu não gosto de academia, eu acho um É, ambiente pesado. eu sou do time que não gosta também. Então eu quis abrir esse ambiente leve, leve assim, e para esse público. É, e falando em academia, assim, tem esse boom que tem uma academia em cada esquina, né? Mas eu também já treinei em academia, assim. Quem olha agora aqui na imagem vai dizer, mas tu treina? Eu tô sem treinar um pouco. Tô meio bochechudo. Mas eu lembro que quando eu ia pra academia, até eu fiz uma época eu fiz um treino que você fez o treino pra mim e Uhum. eu ia sozinho na academia. Cara, academia, na minha opinião, é um negócio muito. Cara, muito individualizado, muito egoísta, assim, sabe? Eu lembro que chegava na academia, a galera com os fones, assim, cada um no seu exercício, ninguém conversa. Daí tem os caras maromba que se acham pra caramba. Aí tem aquelas meninas com os corpão lá que parece que estão desfilando. Eu acho muito mais legal o estúdio de funcional. Eu não. Óbvio que tu lembra, eu ia falar, não sei se tu lembra, mas quando eu fiz a maratona de Floripa também, que loucura. Que Lembro. loucura. Eu tava do teu 40, lado, 42 eu fiquei quilômetros. um bom tempo do teu É, lado de bike, e eu nesse, lembro. e nesse período eu treinei lá no teu estúdio, né? A Sim, preparação física foi veio lá da no. Palhoça, Ia toda sexta-feira, da saía. Palhoça, Acho que era de manhã meu treino. acho que era às 8 horas da manhã, se não me engano. Saía de Palhoça até o Santa Mônica. Era praticamente uma viagem toda sexta só pra ir lá e treinar
para realmente conseguir concluir a maratona, que era o meu objetivo, era sobreviver a 42 Sim. quilômetros, né? Não era fazer performance, era sobreviver. E é por isso que fica o alerta, né? Não é só para quem quer performar, cara quer pode, não é para isso, cara. Eu só queria completar 42 km. Consegui, quase morrendo, mas consegui. É isso aí. O espaço, eu já recebi muito essa pergunta. Ah, mas é só pra atleta, é só pra quem faz, pra quem é forte, pra. Cara, é pra quem quer treinar com qualidade e melhorar a sua performance. Não é para performar, chegar primeiro, não. Cara, é para melhorar a sua performance, para dar o algo a mais Exato. para te chegar na prova, tentar E chegar bem na melhorar a prova. sua performance pode ser completar a primeira maratona, né? Completar a primeira maratona, fazer uns Agora 5 pode ser que na km. próxima, por exemplo, eu completei em 4 horas e alguma coisa. Pode ser que eu nem tenho objetivo de fazer uma maratona agora, só com 42 anos, tá? Já pra tu saber, vai demorar. Eu tô com 38, tenho 4 anos pra treinar. Mas, por exemplo, lá com 42 eu tenho o objetivo de fazer um 42 km, uma maratona. Pode ser que eu queira fazer agora um sub 4. Não que eu vou fazer um sub 3, eu acho que nunca vou chegar perto disso. Mas melhorar a minha A performance é tua performance. diminuir do 4 e pouco pra menos 4. E a gente fala que maratona, mas tipo, eu recebo aluno lá que tá começando a correr e quer fazer seu primeiro 5K, seu 10K, Exato. ou, ou primeiro, né, triatlon ali, o primeiro sprint triatlon, e quer fazer sem dor, começou a correr, pô, Alex, eu tô começando a correr, tô sentindo meu joelho, quadril, É e porque, na real, assim, o atleta médio, o atleta que a gente chama de atleta, que é o cara assim como eu, o cara ou tem um negócio ou trabalha pra alguém, ou é um servidor público. Vai ser, só tem é, esses 3 tipos de pessoa, né? Ou o cara tem negócio, ou o cara trabalha pra alguém, ou o cara é servidor público. E o cara não quer ir pra uma prova domingo e não conseguir trabalhar na segunda, né? tem que trabalhar a É, segunda, porque senão... não, então assim, eu imagino que todo mundo que tá pensando em fazer sua prova e tal, deve procurar um acompanhamento físico, porque Sim. eu lembro até, eu tenho um vídeo gravado, Alex, no YouTube, eu falando num carro sobre comparando negócio e saúde, assim, e corredor, na verdade, um corredor e um empresário. Quando eu tava treinando para maratona, eu lembro eu fazia fortalecimento contigo, tinha o Baltazar Treinador de de corrida. treinador de corrida, tinha a fisioterapeuta Patrícia, que é lá de Lages, que é nossa cliente da Elo também. Acho que a cada 15 dias eu fazia liberação, etc., com ela. Tinha a Fran, nutricionista, junto comigo. Eu acho que eram esses 4 profissionais. Até depois eu fiz um post lá marcando todo mundo e tal. Então, 4 profissionais para fazer uma maratona. E eu comparo com o empresário. Cara, o empresário tem que ter advogado, tem que ter contador, tem que ter consultor, tem que ter. Cara, tem que ter um monte de gente para ajudar. E tem gente que tenta fazer tudo sozinho, né? Uhum. Então, comparando assim a vida do corredor com a vida do empresário, é muito semelhante. Sim. E você não vai conseguir lá na frente completar uma maratona sem dor ou ter um negócio sustentável se você tentar resolver fazer tudo sozinho, né? Então, acho que focando no teu negócio, qualquer pessoa que está buscando saúde em geral, e não é, como tu falou, não é performance fazer uma meia maratona em 1 hora e meia, não é isso. É o cara que tá buscando, cara, eu vou lá correr 21 km, sei lá, em 2 horas e 20, 2 horas e meia. O meu tempo, mais ou menos, de meia Terminar bem. maratona é 2 horas, 2 horas e 15. Esse é meu tempo. Cara, mas chegar lá no final, tomar uma água, comer a banana, pegar a medalha pra casa tranquilo, né, cara? Sem ficar morrendo aí à É, tarde e ir passear com o cachorro ou com o filho se tiver. mas mais do que isso ainda, eu vejo é a consequência positiva disso, de ir lá e treinar toda semana e tal. É a mente saudável, o corpo saudável, pra conduzir todo o restante que o cara tem na vida. Porque aquilo ali é um momento, um fragmento do dia, né? 1 hora que o cara passa lá dentro do Sim, estúdio, mas o cara tem mais 23 pra viver. Melhora sono, melhora ânimo, cara, é uma porrada de coisa. sim, sim. É. E trazendo pra vida empresarial, Alex, o que que você acha que um empresário, agora você pode se colocar em primeira pessoa, precisa ter ao lado, assim? Cara, primeiro de tudo, uma pessoa que te dê um caminho, um rumo a seguir. Eu era muito leigo nessa relação de ser empresário. É, então, quando eu sentei e conversei com a minha noiva, na época namorada, e trouxe esse assunto para ela, e ela falou, cara, conversa com o Ismael, ele é contador, ele foi o que eu fiz. Então eu trouxe esse assunto para ela e fui buscar uma pessoa que entendesse desse assunto. Então, cara, empresário, quer abrir uma empresa, cara, tem ao lado pessoas que entendam, porque é difícil.
É difícil. Não, e ainda é um lance que você empreende hoje num negócio que você vive a vida inteira, né? Uhum, sim. Só que dentro é igual assim, cara. O cara vai correr. Correr é movimentar o corpo, teoricamente. O cara vai É, sair é correndo. uma. Mas É existe caminhar técnica para rápido. melhorar isso, né? Abrir Sim. uma empresa é abrir um CNPJ, mas existem técnicas para você melhorar teu negócio. Então eu comparo muito assim a vida de um atleta com a vida de um empresário, É sabe? isso Tem aí. muita coisa que é muito É muito parecido. comum. Tu tem que Foco, ter um. disciplina, longo prazo. Por exemplo, tem gente que acha que empreender é um sprint. Mas não é. Não é? Cara, é uma ultra maratona, não é nenhuma maratona. Porque às vezes o resultado vai estar muito longe, mas vai depender de cada ação, de cada dia ali, tu mantendo focado para chegar lá na frente. É, abrindo para o meu negócio agora, por exemplo, tô aberto há 3 anos e meio. Abri a Binote Performance há 3 anos e meio. O começo foi muito bom, deu muito certo. Expandi rápido, fui para outra casa rápido. Essa expansão eu vejo que agora, sentando, foi um passo maior do que a perna, foi. Agora eu tô me estabilizando. Agora é que eu tô colhendo os frutos de 3 anos e meio. Agora que tá chegando no KM, Agora, imaginando uma ultramaratona de 84, tá chegando no KM 80 agora que eu agora. tô chegando no KM 80, exatamente. Isso aí, né? Então é isso, é pensar a longo prazo, assim, nunca perder acho que é importante, né, nessa questão, é sempre pensar e mentalizar que vai dar certo, trabalhar para isso, óbvio, se tu não trabalhar também, Se você pensa em ser um empresário ou pensa em empreender e você é pessimista, já começou errado, né? já não vai dar Porque certo. a primeira qualidade de um empreendedor Tu é ser tem que ter, otimista. tu tem Cara, que ser vai dar certo, sonhador, vai dar certo. tu tem que jogar bola para frente e É. vai. Então é isso. 3 anos e meio agora que eu tô começando a colher os frutos de estar mais tranquilo, assim, de começar a ficar tranquilo. Então, é nisso que tu falou. Tem que ter persistência, tem que ser uma coisa a longo prazo. Não dá pra ser, achar que vai abrir agora e mês que vem já ter um lucro. Alex, falando longo prazo, empreender, esporte, quero falar contigo do Ironman. Primeiro uma curiosidade que me gerou, tu começou a treinar triatlon em 2022 2022. e 2022. tu fez um Ironman full em 2025. 2025. 3 anos já teve um Ironman full na história. E era pra ser em 2024, né? Era pra ser Eu, 2024. eu lembro desse fatídico dia lá na casa É, do Ironman, lá no na casa Jurerê. da Plant Power na época. É isso Que aí, eu você tava. tava lá. E eu lembro até hoje a tua tristeza, cara. Você tava com a cara de Ali muito triste. foi. É que quando eu Mas a comecei. galera não sabe do que a gente tá É, falando, acho que é bom contextualizar. então, quando eu comecei a treinar triatlon, comecei ali na corrida, né, como falei, já pensando um dia eu vou fazer triatlon, as coisas foram se encaixando, bike emprestada, eu comecei com bike emprestada, né, ali, então, e sempre, eu faço aniversário dia 24 de maio, e o Ironman, até então, era sempre o último final de semana de maio. E quando eu comecei em 2022 ali, é, que eu já tinha maratona, né? Assim, em Uhum. 2022 já tinha maratona, então. E aí eu comecei a olhar o calendário e pensei, cara, em 2024 o Ironman vai cair no dia 26 de dezembro. 20, perdão, 26 de maio. 25 de maio. Presentão de aniversário. Pô, vou fazer em 2024 que vai ser meu presente de aniversário, velho. E fui, cara, comecei a treinar, 2023 fiz 70,3, que é a metade da distância, né? Pra quem não sabe, o Ironman é 3.800 de natação, 180 de ciclismo e 42 km de corrida, É uma coisa é maratona. coisa de maluco isso aí. E o 70,3 é metade, 1.800 1.900 de natação, 90 de bike e 21 km de corrida. Então ali fiz sprint triatlon, fiz olímpico, fiz 70,3, tudo pensando, porra, 2024 eu vou fazer o Ironman full. Um dia depois do meu aniversário vai ser meu presentão, cara. E, cara, treinando bem, tava tudo rodando assim, tudo treinando, tava pronto para fazer uma prova que eu queria fazer, que era um sub 10, né? Começar, tenho as místicas dos tempos ali e tal, eu queria fazer um sub 10 e tal. Sub 10 é um cara que já é um nível top, assim? Cara, hoje não tanto. O que É que é? bom, ó, é bom, mas não é um nível. Cara, hoje o nível top é abaixo de 9 horas.
Abaixo de 9 9. horas, Mas 9 isso horas e 50. profissional ou amador? Não, profissional faz em 7h30. Ah, tu tá maluco. 7h30, Ah, 7h40. volta lá, tu queria fazer um sub-10 Eu e queria aí? fazer um sub-10, então a diferença é gigante, cara. É, total. Então, tipo assim, e tava pronto pra fazer. Só que, cara, na segunda-feira da semana da prova, eu acordei ruim, mas ruim, assim, ó. Ruim que eu não conseguia. Cara, eu não conseguia comer direito, eu dor quadríceps, dor. Eu tava com o corpo todo dolorido, assim, parecia que eu tinha feito um treino muito pesado no dia anterior, que fiquei com sequelas, assim. E no dia anterior eu fiz 2 horinhas de bike leve, que 2 horinhas, né, pra quem é um Ironman é bem de boa. Sim. Então, eu fiquei, cara, comecei a ficar preocupado, assim. Aí conversei com alguns colegas, assim, e aí alguns falaram, cara, eu acho que a ansiedade e tudo mais, controla aí, vai passar, tarará. Só que não foi passando, não foi passando. Chegou quarta-feira, ainda ruim, febre. Então, é, e só foi piorando, assim, só foi piorando. E a minha esposa, ela é médica, e a gente já começou a averiguar os sintomas, e ela falou, olha, eu acho que tu tá, ou pode ser Covid, ou pode ser dengue. Ah, era dengue. Eu não lembrava o que que tu tinha, agora eu lembrei, era dengue, Aí cara. ela fez um teste rápido dos dois comigo, e deu negativo primeiro, e na quinta-feira eu fiz mais um outro teste. E aí deu positivo para dengue. Eu positivei para dengue. E assim, cara, é uma coisa louca, assim, a dengue te deixa assim. Na quinta-feira, que, cara, nesse período pré-prova ali, a gente tem que estar comendo pra caramba, assim, carboidrato, né? Comendo coisa boa, óbvio, mas Enchendo o tanque, né? enchendo o tanque, como se fala. E, cara, eu passei o dia inteiro, na época, né? Como tu falou ali, eu tava a empresa, né? A Binote Performance, fez uma parceria com uma empresa de esportiva ali, que é a Plant Power. É, a gente tava lá na casa deles, que na Búzios fica um monte de casa lá com patrocinadores e tudo mais. A gente tava com o fisioterapeuta fazendo liberação, a bota pneumática e a crioterapia por imersão, né? Isso a gente já tinha contratado, a gente já tinha fechado Uhum. há 4 meses antes, né? Então a gente tava lá, mas eu tava assim o dia inteiro, eu não conseguia me apresentar para as pessoas, assim, eu tava lá sentado e qualquer coisinha que dava eu tava sentado e eu passei o dia inteiro, não tomei 1 litro de água e comi uma maçã. E não conseguia comer assim, isso na quinta-feira. E aí, fiz um teste de sangue de laboratório pra ter o teste e deu positivo pra dengue, cara. E aí, quando deu positivo pra dengue mesmo, a minha esposa, eu falo esposa que a gente mora junto, mas a gente tá noivo. É É, difícil até porque acostumar. eu não fui na festa, acho que não É. aconteceu ainda, né? E, e aí, cara, ela, né, médica sabendo, eu lembro da cena, ela chorando pra mim, falando, tu, por favor, não vai fazer essa prova. Não faz isso Não porque completaria, né? Não teria como, né? não conseguiria terminar a prova assim. Não conseguiria terminar. E aí, cara, não fui, peguei o kit da prova, até porque eu peguei o kit na prova já na quarta-feira, que abre lá, e não fiz a prova, cara. E, assim, bem triste, né? Óbvio, né? Fiquei bem triste. No dia até fui, no final da tarde lá assistir a prova e tal, mas fiquei mais durante casa, não consegui ver muita coisa. E fiquei com aquele engasgado em mim. Fiquei com aquilo. Tá, o Alex, antes de eu avançar e te perguntar sobre o Ironman que daí tu fez no outro ano, que eu quero, Aham. quero falar desse ciclo, eu quero te fazer uma pergunta sobre o Ironman e a Binote Performance e teus alunos. Tu vê que tu sendo um Ironman, mesmo 70.3, até nesse momento tu não tinha o full, né? Mas tu sendo um atleta de alta performance, tu vê que isso é um diferencial pro cara que vai te contratar? Sim. Já recebo vários alunos e falam, pô, tu tá no esporte que a gente que eu quero que eu faço. Tu entende o que que a gente passa. Porque não é só a questão da parte da questão eh, ali da prescrição do que se tem na literatura. Uhum. Tem a parte também dos caras saber conhecer, saber o que que a pessoa passa no dia a dia, com os treinos e família. E, cara, muita gente faz comigo.
muito também porque eu faço o esporte. É aquele negócio, né? O cara não vai contratar um profissional para fazer o cara terminar uma maratona se o cara nem sabe como que termina uma maratona, né? Eu te fiz essa pergunta justamente porque provoca aquelas pessoas que, cara, eu quero fazer um Ironman, por exemplo, né? E tô indo numa academia lá de rede fazer meus treinos que eu pego na É internet, por exemplo. diferentíssimo, é muito É, diferente, muito diferente. fica essa provocação Demanda. para quem quer fazer às vezes um 21, até o primeiro 5 km. Cara, vai em alguém que sabe o que tá propondo, né? Porque É, e eu lembro muito bem dos treinos que eu fazia, eram os treinos completamente diferentes, sim, cara. Tinha vezes que era uns treinos assim que eu falava, cara, o que que eu tô fazendo com os elásticos aqui? tô Mas era passando vergonha na academia, né? É aquele é, tipo, tipo, mas deixa eu me esconder aqui porque eu vou passar exatamente. vergonha. Quando tu prescreveu os treinos pra mim online, eu ia numa academia, enfim, de rede, daí ia num segundo piso dessa academia, num cantinho lá, pegava os equipamentos, porque não usava nada da academia. Uhum. Usava às vezes um bastão, um elástico, equipamento de abdominal e a esteira ali. É isso aí. E aí, mas essa é a grande diferença, né, do cara que tá procurando realmente fazer uma prova ou o cara que tá se metendo de louco. É. Mas voltando no ciclo do Ironman, e aqui eu vou fazer uma conexão com a empresa também, com o empreender. Aí 2024 não rolou e você fez um novo ciclo, né? Eu acompanhei esse ciclo pelas redes sociais, né? Quando a gente conversava e tal. E aí tu fez o Ironman. Conta do ciclo, não do Ironman. O Ironman é resultado. É, o O Iron- Ironman, o o Ironman Ironman, o é a Ironman cereja é do bolo, é. resultado, é igual eu digo assim, cara, a empresa dá lucro é resultado. É o Uhum. que você fez nos 6 meses antes que vai dizer se vai dar resultado ou não tua empresa. E no Ironman, se você fez os 6 meses, não sei quanto tempo foi teu ciclo, né? Mas tu fez o ciclo de treinamento bem feito, não fugiu, não desfocou, a tendência é que no dia do Ironman dê tudo certo. Sim. Igual o empresário que se faz tudo bonitinho, certinho durante o período de tempo, a tendência é que o negócio dê certo. Conta como foi o ciclo do Ironman. Cara, então, passou esse o 2024 ali que eu não fiz o Ironman, eu tive um tempo ali que eu fiquei meio perdido, vamos se dizer, em Uhum. não conseguir voltar a treinar, até tentei botar uma maratona, mas não consegui treinar, fiquei bem abalado, assim. E aí depois não, opa, vamos voltar a treinar, porque o ano que vem eu vou fazer. E aí, cara, ali deu setembro, outubro de 2024, eu comecei a treinar, treinar de novo triatlo, a voltar à base, a treinar, a ganhar volume, né? E ter todo e voltar a ter esse histórico de treinamento. E aí, em janeiro de 2025, dia 15 de janeiro, eu mudei de treinador. Na época, foi para uma assessoria até online. Não era daqui, eu treinava 100% sozinho. Meus treinos foram 100% sozinhos, eu não fiz treino. Dizer que não foi 100%. Algum dia eu fui saí para pedalar, encontrei alguém e fiquei um certo tempo pedalando com essa pessoa, que é um amigo ali. Mas meus treinos foram 100% sozinhos. E de janeiro, dia 15 de janeiro, até o dia 31 de dezembro, até o dia 1º de junho, que foi o dia do Ironman, teve 2 dias que eu não treinei. Um foi porque eu tive um teste de cardiológico, que era no meio da tarde, e depois do teste eu não ia conseguir treinar porque eu já tinha que trabalhar, então não ia dar tempo de treinar. E um outro porque, isso em fevereiro, porque a gente tinha um casamento lá em São Paulo para ir, um casal de amigos, e treinei no sábado, fui no casamento ali no sábado à noite e tal, e aí domingo não ia ter condição de treinar também. Foi os únicos 2 dias desses meses que eu não treinei. Praticamente 5 meses a 5 fio. meses e meio a fio, assim. E de todos os treinos que o meu treinador me passou, para dizer que porque a gente tem um rangezinho ali, né? Então, tem o 100%, que é exatamente como pede. De 80 até 120 ainda é o que é o aceitável. De todos esses treinos que eu fiz, teve um que ficou abaixo desse aceitável, que foi um treino que eu quebrei, Uhum. né? Que foi um treino que eu terminei ali a questão de distância que tinha, ou o tempo que tinha, mas foi abaixo do desejado, né? Assim. E, cara, foi alimentação, sono, treinamento físico, psicólogo constante. Então, tudo, tudo conversa com a minha noiva, minha namorada na época. Cara, eu só sabia conversar, não só sabia conversar, mas eu falava sobre meus treinos, falava sobre como é que foi meu dia, como é que foi meu treino.
E tudo pensando naquele dia que seria a cereja do bolo, assim, O resultado, o na verdade. resultado. Então, cara, foi um ciclo perfeito, assim, perfeito. Depois, em conversa com o meu treinador, assim, eu fiz 100% dos treinos. 100% dos Legal. treinos, não faltei, não falhei nenhum. Teve algumas semanas sempre em conversa com o meu treinador, né? É, abria possibilidade de fazer mais treinos, então ele passava 3 treinos de natação, por exemplo, mas tinha semana que eu fazia 4 ou 5. Só que esses dois eram treinos bem Leves, assim. leves, mais para principalmente natação dinâmica ali do nado, né? Bem parte cognitiva ali, né? Bem tranquilo o treino. Então não era treino exagerado que iria me matar, iria me prejudicar. Então foi isso, cara. Eu me botei na cabeça que eu ia fazer aquilo ali É, e tu consegue me clarear dois pensamentos aí sobre o teu ciclo. Um, que é que se o cara quer um resultado diferente, o cara tem que ser disciplinado demais. tem que Esse é o, ser diferente. esse é o primeiro ponto que eu consigo ver. O segundo é uma reflexão também que aonde a gente coloca a energia, o resultado vai ser diferente, né? Sim, E você viveu esse ciclo praticamente 100% dele intensamente, né? sim. Foi Em muito algum intenso. momento deixou a empresa de lado para fazer o ciclo? Assim, não deixei a empresa de lado porque eu tinha que dar aula. Então Certo. eu sou o meu professor lá, eu sempre tenho que dar aula lá. Mas acabei negligenciando algumas coisas que eu poderia fazer e ter feito algo a mais pela empresa nessa época. Legal. Confi Mas agora que você já tem o ciclo, fez um Ironman, quanto tempo tu finalizou? 9 horas e 31. Sub 10, né? Sub 10. Parabéns. Foi absurdo, assim, foi É, mas eu acompanhei, né? inimaginável, Eu assim, sabe? assisti na Passa ao Vivo, né? Eu assisti na TV no dia que você tava. Eu até Uhum. queria ir lá na chegada, mas enfim, daí já tava. Acho que até já tinha nascido meu bebê, cara. Foi final, Maio, maio final, de. junho, Sim, eu já tava com o neném em tava casa, com, ele nasceu 8 de maio, daí por isso a gente não né? quis sair e tal, lembrei. Mas era pra ir ver lá a tua chegada. O... Como tu já passou o ciclo do Iron, 5 meses, 6 meses ali dedicado full time não, mas 100% do treino feito, e tu tem 3 anos e meio de empresa já nas costas, né? Carregando a empresa, levando a empresa pra frente e tal. O que que é mais difícil, Alex? Treinar para um Iron, 6 meses a fio, seguindo regra, seguindo a planilha de treino, seguindo a alimentação, seguindo o sono, que não é uma coisa que a gente tem que fazer bem feito, são todas, né? Para ter esse resultado que você teve. Ou gerir um negócio para ter o resultado que a gente quer. Gerir um negócio. Por quê? O que que tu vê que é. Eu tenho uma opinião sobre isso, quero compartilhar também, mas eu quero ver de ti. Por que que é tão difícil, ou na tua percepção é mais difícil, gerir um negócio por 6 meses a fio, digamos assim, ou fazer um ciclo de Iron de 6 meses sem falhar nada? Cara, pra mim, eu falo que é gerir um negócio porque é, eu sou. Eu entrei de cabeça nisso sem saber nada de como ser empresário. Então eu tenho que aprender todo dia como ser empresário. Estou aprendendo muito, sempre muito pouco ainda do como ser. Então é uma jornada. Já a questão de treinar foi o que eu sempre fiz na minha vida. Então para mim é muito fácil treinar. Sim. É muito fácil, foi muito fácil fazer esses 6 meses de treinamento. Mas o empresário é uma coisa nova a cada dia, a cada mês, a cada ano tem Cara, um negocinho novo. Então, por isso que pra mim, ser o empresário é mais eu difícil. Um concordo gerente de em empresário. gênero, número e grau contigo. Por quê? Porque para mim é muito fácil gerir negócio, sentar, ver número, ver burocracia, ver legislação, ver para onde que o negócio tem que ir. Isso é meu dia a dia. Eu passo 6 horas, 8 horas, 10 horas no dia sentado na frente do computador, falando com o cliente, resolvendo pepino de empresa. Agora, para eu fazer um treino, cara, de 40 minutos de corrida, para conseguir voltar à rotina que eu tinha lá no ano da maratona, perder 12 quilos que eu ganhei depois que meu filho nasceu, é o parto que eu vejo os empresários, e você trouxe também essa tua visão corroborando com a minha agora, é, que passa pra sentar a bunda no sofá e, cara, vamos ver pra onde vai minha empresa agora. Vamos ver como é que tá os números da minha empresa. Vamos ver qual é o nicho de mercado que eu preciso mexer, o que que eu preciso mexer dentro da minha empresa. E eu concordo 100% contigo, cara. É porque a gente já tá acostumado, a gente já faz aquilo por gosto. A Sim. gente gosta de fazer aquilo. Então, quando eu sento pra analisar, por exemplo, finanças, a gente fez um trabalho, acho que uns 6 meses atrás, de umas planilhas contigo e Uhum. tal, né? Ver número. Cara, aquilo lá pra mim é igual você tá pedalando 2 horas, velho.
É Eu isso tô aí. lá olhando aqueles números e tô, cara, imerso ali, pensando em como é que pode trabalhar e percentual, não sei o quê. Agora, quando eu saio meia hora, eu fui correr ontem à noite, eu fiz 4 km ontem, 4h30. Cara, um parto pra sair de casa. Eu quase não fui. Eu olhei assim, "Ah, mas eu vou, mas eu vou." Então, eu entendo e concordo contigo nessa visão. Mas eu trago uma reflexão, que é o que eu falo sempre com todo mundo quando eu tô conversando sobre isso, né, cara? Tem coisas na vida que a gente precisa fazer, não é que a gente quer fazer, a gente precisa fazer, né? Sim. Até agora que eu tenho filha, eu uso aquela frase, nem sei se a frase tá certa, mas tipo, quem não quer fazer é criança, adulto tem que fazer o que precisa ser feito, algum trem assim, sabe? Uhum. E tipo, eu olho hoje me colocando ao contrário de você, né? Eu sou um empresário também, eu toco minha empresa com tranquilidade e maestria, porque eu já faço isso há 17 anos, ajudo um monte de empresário também no dia a dia e, cara, tranquilo, é muito difícil chegar alguém com um problema que eu nunca vi. Uhum. Tipo, nossa, recebeu uma multa, sei lá, tá com um funcionário, precisa escalar, precisa aumentar a margem. Cara, tudo isso é dia a dia. Mas quando eu saio pra correr meia hora, 40 minutos, se der uma dor na panturrilha, mas uma dorzinha, só uma fisgadinha, eu já paro o treino. E eu vejo que do lado do empresário é a mesma coisa. Tipo, você vai treinar pra um Iron? Cara, é tranquilo, vai fluir. Mas você tem que parar meia hora, que nem tu falou, 30 minutos sentadinho ali pra, É isso aí. pra analisar um contrato que seja de um prestador de serviço, de um parceiro de negócio. Cara, qualquer coisa, coça a bunda do cara e o cara não quer fazer, né? Fazer o fechamento do mês, final de semana, no mês, do final do mês, é isso aí. É aquela questão. Cara, eu dou 6 aulas seguidas. Eu treino durante 5 horas seguidas em cima de uma bike. Mas pra ficar meia hora, 40 minutos sentado na frente do computador, analisando e botando os números na planilha pra ver como é que tá, cara, é difícil. É uma coisa que. E tu vê, né, como é importante o profissional. Porque assim, quando. Vou me colocar em primeira pessoa porque eu já treinei e quando eu faço qualquer tipo de treinamento tem que ter alguém ali junto comigo, porque senão eu não vou. Uhum. Assim como é importante o cara ser próximo do contador, do advogado, seja qual for o profissional que vai estar auxiliando o empresário em certa demanda, para justamente, cara, me dá uma mão aqui, porque É, sozinho eu não consigo fazer isso aqui, se não não tenho for, se saco não para. fosse vocês, eu, Não, eu acho que eu não conseguiria nem abrir, na verdade. mas é Mas fato, é. cara. Isso é legal pra gente entender e pra todo profissional entender, principalmente profissional liberal, porque contador é um profissional liberal. Educador, não é educador físico que chama, é profissional de educação física, Profissional né? de educação O física. profissional de educação física é um profissional liberal. E quando a gente se torna essa figura do empresário, pra mim trabalhar com número é minha vocação. Mas quando eu vou pra um treino na academia, não é minha vocação. Meu Sim. corpo nem quer, minha mente não quer, minha mente quer ficar descansando. E ao contrário também, né? Você tá É. lá treinando, mas quando você senta pra ver um número, cara, você não quer ver esse número. Procurar sempre alguém que possa ajudar, que seja mais eficiente É, e entra naquela questão de ter ao seu lado as pessoas que vão te levar para frente, né? total. Então, quer treinar com qualidade? Cara, vai procurar um profissional de educação física, vai procurar um treinador, não vai usar o chat GPT porque só vai se dar ruim. É a mesma coisa, cara, quero abrir uma empresa, vai procurar um contador, né, para ver o que que precisa ser pago, o que precisa fazer. Não vai, sei lá, querer abrir do nada e depois se ferrar em ter que pagar guia de várias coisas e não saber. Então é isso, Tra né? trazendo para o meu universo, cara, a coisa que eu mais vejo, assim, com frequência, de problema, né, de gente que não contrata profissional falando do meu segmento, é o cara que abre MEI. O cara abre um MEI, esquece de pagar as guiazinhas, dá 2, 3 anos, o cara nem lembra que tinha aquele CNPJ, aí leva a Uhum. multa, perde o CNPJ, tem que regularizar tudo, gasta uma banana de dinheiro. Então, em tudo, eu acho que a gente tem que ter o profissional correto ajudando a gente. É isso aí. Ô Alex, a gente vai chegando próximo do fim aqui e eu quero te perguntar, quais são os próximos passos da empresa? Para onde está mirando? O que que você está observando no mercado? O que que você está oferecendo para os clientes? Eu vi, inclusive, já até fazer um merchan que eu vi que lançaram o Pilates lá, uma sala nova de Exato. Pilates. Mas conta você aí o que que é, como está a estrutura da Binote hoje? Cara, a Binote hoje está com uma estrutura de uma casa mesmo, então a gente tem a parte do treinamento físico, né, fortalecimento muscular tanto para quem é atleta quanto para quem busca qualidade de vida. A gente tem lá no nosso espaço também fisioterapeuta, nutricionista e agora que a gente abriu foi o Pilates. Pilates a gente começou lá agora também na Binote Performance para agregar mais valor, dar mais opções de atendimento para o público ali que mora na proximidade também do estúdio, né, da nossa casa. Do ponto de vista empresarial, uma nova fonte de receita, Uma né? nova fonte de Porque receita que é,
A gente não vai ser nem eu e nem o fisioterapeuta que a gente vai estar. A gente fez uma sociedade, né? Eu e o fisioterapeuta para abrir o Pilates. O fisioterapeuta lá, o Pedro, já trabalha comigo há 3 anos lá. Então, desde quando eu me mudei para casa, ele já tá lá comigo. E foi crescendo, começou sublocando, teve depois logou ali e tal. Então, agora a gente tá firmando essa parceria com o Pilates. E ter essa nova fonte de receita, né? E, cara, a gente tá crescendo bastante. Graças a Deus, a gente tá crescendo nesses últimos tempos. Vem crescendo e para ajudar os atletas a melhorarem, né? A procurarem a performance ali. E a visão, cara, que eu tenho é que tá cada vez... O público tá maior. A gente viu aí, tem um boom da corrida, o boom do triatlon, né, que a gente fala. Então, a perspectiva para os próximos anos é continuar assim, então a gente continuar com esse crescendo cada vez mais. Legal. E tem uma novidade vindo aí, mas Show. essa Essa deixamos para um próximo essa vamos episódio. deixar para o próximo. Tá legal. Ô, Alex, fazer mais umas perguntinhas rápidas pra gente finalizar, a gente tem um tempinho. Na tua percepção, o que separa as pessoas que atingem bons resultados das que não atingem? A Seja completar execução, um Ironman, seja ter um bom resultado numa empresa. a, a preparação para execução, Show. o diário, né? Aquele todo dia fazendo repetida coisa para buscar o Legal, seu constância então, né? constância. Legal. Deixa eu te perguntar. Perguntar não, agora eu quero que você dê um conselho pra galera, se quiser olhar até pra câmera aqui. Um conselho pra quem quer fazer seu primeiro 5 km, seu primeiro 10 km, sua primeira meia maratona, ou ultramaratona, ou um sprint. Cara, a primeira, sabe, cara, por exemplo, eu agora não tenho nenhum objetivo, mas eu tenho o desejo, Uhum. eu, Ismael, tenho o desejo de fazer a TTT. Eu tenho esse desejo guardado, talvez até antes dos meus 42 anos. Então, talvez antes disso eu treino para uma ultramaratona, que é 84 km. Mas imagina que você está falando com vários Ismaéis aí que estão querendo sua primeira prova, seja 5, 10, 21, ultra, seja o que for. Qual o conselho que você dá para essa pessoa? Procure uma pessoa que é especializada e que vai trilhar o caminho junto contigo. Procure uma pessoa que já fez ou que estude muito e saiba como que é o caminho, porque tu não vai precisar ficar dando entrar num negócio assim, tu tá entrando num mato, não vai precisar ficar cortando para abrir caminho. A pessoa vai estar na frente para te cortando o caminho, tu só vai seguindo ela. Então, cara, quer começar um 5 km, um 10, uma maratona, um esporte, sim, procura um profissional que vai ser o melhor investimento que tu vai poder fazer. Legal. E última pergunta, depois eu quero que você fale dos seus contatos, enfim. Tirando a dica de contratar a Elo Business Hub quando for abrir um negócio, qual a dica que você dá para um cara que quer abrir um negócio? O cara tá pensando em abrir um negócio. Lembra de você lá quando você foi abrir um negócio, depois da nossa conversa, acho que você já se situou, o que você precisa da parte burocrática. Mas enfrentar um negócio, o que Uhum. você dá de dica para a pessoa que quer enfrentar o empreendedorismo? Que não é um dia, né? O resto da sua vida, 7 dias na semana, Exato. 7, O que você 7 por 1, sugere, indica para essa pessoa que está pensando em empreender? Cara, eu acho que procure algo que tu goste de fazer. Isso aí é o principal. Se tu não gostar de fazer alguma coisa, se eu não gostasse de dar aula, porque eu iria abrir uma academia, porque já para ter um profissional lá trabalhando e fugir do que eu quero, que fosse o espaço. Então, cara, procure algo que tu goste de fazer. Algo que seja do teu feitio, assim, sabe? Que vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. Eu falo para várias pessoas, assim, quando a gente conversa, cara, eu posso estar cansado, cara, mas quando eu vou dar aula, é um momento massa na minha vida. O que eu falo também cara, um dia a Binote Performance, a gente está trabalhando para isso, que lá no futuro não seja só eu de professor, a gente esteja o dia inteiro rodando aula e não ser só eu. Ter professor de manhã, tarde, à noite, e um dia eu vou de manhã, outro dia eu vou à noite, outro dia eu vou estar.
mas todo dia eu quero dar pelo menos alguns horários de aula, porque eu gosto de fazer aquilo ali. Então, cara, se tu tá pensando em abrir um negócio, procure algo que seja que, que tu sinta bem em fazer, que não vai ser um martírio pra ti. E se eu abrisse uma academia e fosse um martírio pra mim todo dia dar aula, eu já teria fechado. Total. Então, acho que isso é o principal, assim. Além de contratar ter um Sim. bom contador, procure algo que tu goste de fazer. Até porque mesmo gostando, o segundo passo de um empresário, normalmente um empresário começa como eu-presário, né? O cara vai lá, o cara é o cara que dá aula, o cara que faz a finança, o cara agenda cliente, o cara É isso aí. posta vídeo no Instagram, o cara faz tudo. Mas quando a gente começa a pensar em escalar, é muito mais fácil você gerir um negócio que você gosta e entende. Você ter lá 3 professores, você ter lá uma equipe com você de um negócio que você entende, do que um negócio que você ainda tem que estudar o negócio para ver se você vai conseguir dar certo. Conseguir dar certo. E aí, quem vai para esse caminho, ainda existe o mundo das franquias, né? Daí, pelo menos, pega tudo pronto, formatadinho, e aí é só administrar. É. Mas eu concordo contigo que é bem mais fácil a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta. Inclusive, muitos têm me acompanhado no meu Instagram pessoal, né? Que eu lancei uma marca de relógio, tá agora ali no nosso telão. E a Ganevo é um hobby que virou negócio. Eu faço coleção desde os meus 24 anos, pensa, faz muito tempo isso. Meu primeiro relógio eu tive com 14 e hoje estou montando um negócio em cima do negócio que eu gosto. Então eu ficar falando, mexendo com relógio, falando de finanças, tributação, uniu tudo, né? O útil ao agradável. Alex, como é que a galera te encontra na rede? Como é que encontra a Binote? Como é que faz para falar contigo, se matricular, enfim? Bom, a Binote, a gente tem no Instagram, né? Binote.performance. Lá vai ter o nosso link também do WhatsApp para entrar em contato, marcar uma aula experimental gratuita, que é lá e conhecer o espaço, tanto para o fortalecimento, quer fazer uma aula de pilates ou precisa do acompanhamento com fisioterapeuta, nutricionista, pode mandar mensagem lá que a gente vai estar direcionando. E o meu Instagram pessoal é alexbinote.tri, né? E também posto ali um pouquinho da rotina de treinamento, do que eu faço de treino e tudo mais. Então, esse é os meios de contato. Show de bola, meu amigo. A gente vai ficando por aqui, encerrando esse episódio com a presença do Alex Binotti, da Binotti Performance. Te agradeço, meu amigo. Eu A que gente agradeço pelo possivelmente vai convite. marcar um próximo episódio para a Vamos. gente falar. Valeu, Alex. Obrigado. Obrigado também.